bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhoso com vocês e hoje nós vamos abordar um conteúdo novo. Este conteúdo chama-se tempos verbais, porém nós vamos aos pouquinhos entrar nesse assunto. Não vamos assim adiantar tudo, vamos só aos pouquinhos, dando pausa, compreendendo um pouquinho o assunto, porque esse assunto é um pouco extenso. Ele vai sim entrar em outros assuntos e vai assim conciliar cada termo da língua portuguesa. É mais uma parte da gramática portuguesa. A gramática portuguesa nós sabemos que é um pouquinho assim, complexa. Então vamos aos pouquinhos. Você lembra o que é verbo? Então, verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno. E quando nós falamos em verbos, nós temos variação em seus tempos e seus modos. Hoje nós vamos iniciar compreendendo como acontece essa variação em seu tempo verbal. Então nós temos o seguinte: tempos verbais. O verbo varia quanto à forma. O verbo ele varia a sua forma. Para indicar tempo, que é o nosso passado, futuro e presente. Também varia pessoas, que são os nossos pronomes pessoais, Eu, tu, ele, ela, Nós, vós, eles e elas. São as pessoas que vão aí mudar o tempo em que acontece o nosso verbo. E temos também a mudança verbal pelo número, tá? O número seria o singular e o plural. Lembra que a gente estudou, que as pessoas do discurso ficam no singular, quando não há mais de um elemento participando daquela comunicação. No plural, quando aparece várias pessoas, uma ou mais pessoas naquela comunicação. E tudo isso faz com que o tempo verbal aconteça de uma forma. Então, quando nós falamos aí em tempo do verbo, isso quer dizer que o verbo vai apresentar flexão. Essa flexão vai indicar em que momento está acontecendo aquela frase, em que momento está acontecendo aquela narrativa, aquela comunicação, aquela fala, em que nós estamos aí utilizando para falar com outra pessoa. E nós temos o seguinte: quando nós falamos quando nós falamos em passado, eu coloquei aqui da cor de preto, tá? Mas é um termo em que acontece o tempo, tá? Em que vai modificar o meu tempo, ou seja, o meu verbo. Nós temos o passado ou pretérito, tá? Esse nome pretérito é o mesmo que passado. O passado, ele indica que algo ocorreu, antes do que se fala. Ou seja, algo que aconteceu ontem, antes de ontem, que aconteceu 2 anos atrás, 5 anos atrás. Ou seja, o passado aconteceu antes daquela fala, naquele momento. Então, eu coloquei como exemplo: ele comeu muito doce. Esse comeu é uma ação, portanto, é um verbo. Estar no meu passado, pois eu não estou dizendo ele comer, ele come muito doce. Eu estou dizendo ele comeu. Ou seja, ele pode ter comido ontem, 2 anos atrás, 5 anos atrás, muito doce. Então, o passado será algo que aconteceu antes daquele momento em que você está contando para outra pessoa. Para outra pessoa, está ali falando, quando você está conversando, você contou algo do seu passado, que aconteceu antes daquele momento. E nós temos o presente. O presente, ele indica um fato que está acontecendo no momento. No momento em que você está falando, aquela fala, aconteceu aquele fato, ou seja, aquela ação. Coloquei o seguinte como exemplo: eu distribuo as tarefas todos os dias. Esse distribuo vem de distribuir, que é um verbo, de passar, de dar algo a alguém. E quando eu falo de eu distribuo as tarefas todos os dias, eu estou falando naquele momento com alguém sobre a distribuição que acontece das tarefas do dia.
Quando nós temos o futuro é algo que vai indicar um fato que ainda não aconteceu, que vai acontecer após aquela fala. É um futuro, como, por exemplo, eu comera muito doce, tá? Então, é o meu futuro. Eu coloquei aqui como exemplo, ele ou ela acordará cedo. Acordará é uma coisa que vai acontecer mais à frente. Eu tenho um verbo acordar. Eu posso estar dizendo que será no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês. Isso vai acontecer no meu futuro, é uma ação que eu ainda não fiz. E nós vamos agora observar. Falamos do tempo, agora nós vamos falar das pessoas sobre, né, a modificação que elas apresentam no tempo verbal. Agora nós vamos falar sobre pessoa e número, que fazem aí a modificação no verbo, né, no tempo verbal, em que vai acontecer cada frase, cada escrita, cada fala em que você esteja, né, praticando o ato comunicativo, que é a conversa. Então, temos assim, pessoa do discurso, lembra? Pessoas dos discursos, aquelas que praticam a fala, ou seja, nós temos a primeira pessoa, que é quem fala, nós temos a segunda pessoa, que é com quem se fala, e temos a terceira pessoa, que é de quem se fala, o nosso assunto, né? A terceira pessoa é o nosso assunto, de quem se fala. Aí nós temos o seguinte, quando nós falamos em número, nós temos o seguinte, para as pessoas do discurso, né? Temos o singular e temos o plural. O singular é quando um indivíduo só pratica aquela ação, um indivíduo só está falando aquela ação. E o nosso plural é quando existe mais de um indivíduo praticando o ato comunicativo, ou seja, mais de um indivíduo naquela conversa. Então, quando nós falamos em singular, nós temos eu falo, tu falas, ele ou ela fala. No plural nós temos nós falamos, vós falais, ele, ela fala. Então assim, essa introdução foi só para vocês relembrar o que é o verbo, que é uma ação, tá? Uma palavra que vai indicar ação, estado ou fenômeno. Lembrar o que é pessoa do discurso, né? E o que é número das pessoas do discurso. Também lembrar o que é o tempo em que acontece o verbo, o presente, o futuro e o passado. Então, agora nós vamos entrar nos tempos verbais e os modos em que eles podem ser encontrados. Hoje eu vou passar apenas o assunto, vocês vão fazer anotações de vocês, vão compreender para depois a gente ingressar em atividades, em outras conversas mais específicas sobre isso. Agora nós vamos para os tempos verbais e os modos verbais que existem. Hoje eu vou apresentar o conceito. Depois a gente vai ver cada conceito separado e como conjugar um verbo. Então vamos passo a passo para que a gente não se sobrecarregue neste conteúdo. Então, o nosso assunto, né, tempos verbais do modo indicativo. Então, para refrescar a memória e para, né, tá aí desenvolvendo mais um pouquinho de conhecimento sobre verbos, né? Verbo, palavra que expressa ação, correr, andar, estudar, são ações. Estado, ser, estar, são estados. Também fenômenos da natureza, como por exemplo chover, amanhecer, anoitecer, garoar, ventar. Tudo isso são verbos que estão aí caracterizados no fenômeno de natureza. Temos também desejo, como almejar, aspirar, sonhar. Almejar e aspirar algo. Eu aspiro passar naquela prova. Então, quer dizer que eu quero muito passar naquela prova. Dentre outras situações que nós podemos, né, estar aí observando verbos. O verbo ele pode se flexionar com o tempo,
né? Que vai ser lá o meu passado, futuro e presente, com o número, que é o nosso singular e plural, com a pessoa, que é primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. E eles são flexionados, né, em modos verbais. Esses modos verbais são divididos em 3 tipos. Esses tipos indicam cada um uma flexão do seu verbo. Cada um vai flexionar o verbo de uma forma. Nós temos o modo indicativo. O modo indicativo, ele vai expressar uma certeza, tá? Um fato. Esse modo indicativo vai dizer que aquilo realmente aconteceu com certeza. Nós temos como exemplo, estudei muito para a prova. Então, esse estudei é um verbo de certeza. Eu realmente tenho certeza que eu estudei muito para aquela prova. Nós temos o subjuntivo. O subjuntivo é um modo verbal que expressa dúvida. Incerteza, eu não tenho certeza se vai acontecer realmente aquela ação, se realmente o meu elemento verbal está ali sendo realizado. É uma dúvida que eu tenho, então eu uso o modo subjuntivo. Subjuntivo expressa dúvida e incerteza, né? Então eu coloquei aqui, talvez ele vá hoje embora. Então, esse vá é um verbo. Eu não tenho certeza se aquela pessoa vai realmente embora. Eu acredito, né? Eu tenho aquela dúvida, espero ou tenho a suposição que ele vai embora hoje. E nós temos o imperativo. O imperativo é um modo verbal que vai indicar uma ordem ou um conselho, né? Sabe quando alguém chega e diz, menino, vá tomar banho. Menino, venha cá. Então, essa expressão utilizada para falar com outra pessoa está utilizando o modo verbal imperativo. Imperativo expressa a ordem, conselho. Então, eu coloquei aqui como exemplo. Vá agora tomar banho. Então, é uma ordem que eu estou dando a alguém. Vá agora tomar banho. Esse vá aqui é o meu verbo, né? Tomar também é um verbo, mas que expressa o modo imperativo, aquele que está dando uma ordem, que está dando um conselho a alguém ou a um elemento verbal. O nosso assunto vai se intensificar primeiro no modo indicativo. Aquele que vai expressar um fato, que vai expressar uma certeza, aquele que vai indicar algo que vai acontecer, aquele que vai ali, né, dar a você o modo verbal em que acontece cada frase, a partir do modo indicativo. Nós vamos observar também hoje um pouquinho sobre quais são os tempos verbais em que o modo indicativo acontece. Quando nós falamos no modo indicativo, né, tempo verbal, modo indicativo, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter uma divisão. O que antes você, né, analisava com presente, passado e futuro, vai ganhar uma roupagem diferente no modo indicativo, porém não deixa de ter como base, né, o seu conceito sobre presente, passado e futuro. Então, aqui no modo indicativo, que vai me indicar com certeza um fato, nós temos o seguinte, nós temos o presente, que vai indicar uma ação que está acontecendo naquele momento da fala. Tá? Naquele momento que você está falando, vai estar acontecendo aquele ato, né? Aquela ação. Então, coloquei aqui. Ela sempre estuda nesse horário. Estuda é o meu verbo. Está no meu presente? Sim. Se nós formos conjugar, vai ter aí, né? Eu estudo, tu estudas, ela estuda ou ele estuda, tá? E temos o seguinte, o nosso pretérito. O pretérito é o nosso passado. O nosso passado aqui vai ser dividido em 3 situações.
nós temos o seguinte para o pretérito: pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Bom, quando nós falamos em pretérito, que é o nosso passado, nós vamos ter ele em esses três modos verbais. O pretérito perfeito, que é o passado perfeito. Nós temos o pretérito imperfeito, que é o passado imperfeito. E nós temos o pretérito mais que perfeito, passado mais que perfeito. Quando nós falamos em pretérito perfeito, nós estamos falando de uma ação que foi concluída. No pretérito perfeito, eu realizei uma ação e terminei aquela ação, não ficou inacabado, foi concluído aquela ação. Então, eu tenho o seguinte: vou estudar agora. Então, é uma ação que eu realizo. Eu vou estudar agora. Essa é uma ação do meu passado. Tem uma ação que eu realizei. Nós vamos ter o passado imperfeito. Temos o seguinte: ação que acontece ou que acontecia com frequência. Então, meu passado do pretérito imperfeito vai ser uma ação que eu vou realizar com frequência e que é uma ação que não foi terminada. No caso do pretérito imperfeito, eu não concluí aquela ação. Eu sempre vou estar repetindo aquela ação para que ela dê sentido ao meu verbo, né? Ao meu verbo. Então, temos aqui, ele estudava todos os dias pela manhã. Se ele estudava todos os dias pela manhã, é uma ação com frequência, tá? Eu não estudo só hoje, eu estudo vários dias pela manhã. Então, o pretérito imperfeito é uma ação que vai se repetindo várias e várias vezes e que não vai ser concluído, tá? Temos assim, pretérito mais que perfeito. O pretérito é uma ação que vai acontecer no seu passado que depende de outra. Como assim? É uma ação que você vai realizar no seu passado, não tão distante, e você vai aí analisar e você vai depender de outra ação para que aquele passado aconteça. Coloquei aqui como exemplo o seguinte: ela estudara para a prova que fez hoje. Então, ela estudara para a prova que fez hoje. Então, é um passado, tá? Que aconteceu antes da minha ação agora. Pretérito mais que perfeito é uma ação no passado que depende de outra ação para acontecer. Vamos agora para o futuro. O futuro também ganha uma roupagem diferente. O que antes era somente um futuro, algo que ia acontecer, agora é futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente representa uma ação que vai acontecer. Essa ação pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, o futuro do presente é uma ação que vai acontecer. Não aconteceu ainda, vai acontecer. É uma ação que vai acontecer. Então, eu tenho o seguinte: estudarei para a prova de amanhã. Então, minha prova será amanhã, eu vou estudar daqui a algumas horas, então eu digo: estudarei para a prova de amanhã. É um futuro que vai acontecer. Futuro do pretérito será uma ação que depende de outra para acontecer no seu futuro. Então, o futuro do pretérito será aquela ação que vai acontecer no seu futuro, que depende de outra ação para acontecer. Se não houver as duas ações, não acontece. Então, eu coloquei assim: ele estudaria para a prova se tivesse o livro. Então, é uma ação que ele iria fazer caso ele tivesse o livro. Porém, no caso, não foi realizada.
Próxima aula a gente vai voltar de novo com modo indicativo, separando cada um deles, como por exemplo, primeiro vamos falar do modo indicativo no presente, depois no pretérito, né? Pretérito aí que vai vir pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e futuro, que vai vir futuro do presente e futuro do pretérito. Então nós temos aí, né, um assunto novo que vai se estender um pouquinho. Após nós compreendermos essa parte, que vai se unir à conjugação do verbo. E nós vamos aprender como é que acontece a conjugação do verbo. Lembrando que os modos verbais existem 3 tipos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós vamos observar um pouquinho sobre cada um deles. Beijos e espero que você tenha compreendido o primeiro, né, momento sobre tempos e modos verbais.